Olá, eu sou Edi César, professor de Direito da Faculdade Serra do Carmo, especialista em gestão pública, mestre em gestão de políticas públicas pela Universidade Federal do Tocantins. Hoje falaremos sobre o dano moral, seus aspectos gerais, seus aspectos históricos na construção histórica da Babilônia em 1792 até o tempo atual no Brasil que vivemos. O dano moral, ele é um assunto muito debatido dentro da história do direito e ele traz essa concepção e essa ideia em que existe um dano, uma lesão a um direito de uma pessoa. Essa lesão do direito a alguma pessoa, ela traz essa lesão ligada à natureza não patrimonial, ou seja, o dano moral, ele essencialmente é uma lesão de natureza personalíssima, ligado às pessoas, ligado aos direitos da pessoa, à vida, à intimidade, ao nome, então tudo ligado ao seu sentimento, às suas dores, à forma que você vê o mundo, na sua subjetividade. Isso tudo é ligado e é trazido à concepção do dano moral, né? Então ele vai ser diferente ali do dano patrimonial. O dano patrimonial na responsabilidade civil brasileira, ele é muito trazido nessa ideia do dano patrimonial na responsabilidade civil, com relação à reparação daquilo que foi tirado, daquilo que foi quebrado, daquilo que foi destruído por outra pessoa em uma lesão. É aquele famoso artigo 186 do Código Civil que vai trazer aquele que por ação, omissão, voluntária, negligência, imprudência, trazer de alguma forma um prejuízo ao trem, a pessoa será obrigada a reparar esse dano. Isso é a forma que nós vamos ver, que nós conhecemos no Brasil atual. Também na própria Constituição, no artigo 5º, inciso 5 e no inciso 10 da Constituição, nós também temos a reparação, tanto a reparação civil por dano patrimonial, quanto a reparação civil por dano moral, certo? Mas está certo, se a gente tem essa relação, essa construção histórica no Brasil, de como se dá o dano civil, o dano moral hoje, como é que era no passado? Vamos ver, voltar no espaço-tempo, lá no longínquo ano de 1792. Veja, 1792 não é o ano da Revolução Francesa, não é o ano aqui de 3 séculos atrás, nós estamos falando do ano de 1792 a.C. Olha, lá na Babilônia, no Oriente Médio, tinha um rei, né, um líder de um povo chamado Hammurabi, ou Kamunrabi, né? Este líder, ele codificou, ou seja, ele transcreveu e ele trouxe toda uma concepção da tradição oral daquele povo. Essa tradição oral daquele povo babilônico, ele foi chamado posteriormente de o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi, para ficar mais informado, enquanto questões importantes, ele tem em torno de ele tem exatamente 282 artigos. Ele foi descoberto no século passado na França por Jacques Morgan. O Jacques Morgan, ele descobre o Código de Hammurabi e ele, a partir daí, é estudado pelos canônicos de direito, pelos estudiosos do direito, antropólogos, sociólogos, filósofos, enfim. E hoje o Código de Hammurabi está lá no Museu do Louvre, na França, à vista, né, os seus restos, as suas construções, à vista de quem for visitar o Louvre em algum momento, né? Então fica aí a dica, quem tiver um dinheiro, vá à França, visitar o Louvre e conhecer o Código de Hammurabi, certo? A ideia, basicamente, do Código de Hammurabi é personificada na lei do talião, né? O que vem a ser essa ideia? É aquela concepção do olho por olho, né? Olho por olho, dente por dente, né? Se você fere meu olho, eu posso ferir o seu olho de volta. Se você arranca meu dente, eu posso arrancar meu dente de volta, seu dente de volta. Certo? É uma ideia que é trazida ali por Hammurabi na sua codificação, né? Interessante, só en passant, o Gandhi, Mahatma Gandhi, um dos libertadores indianos lá no século XX, nos anos 40, ele traz a famosa frase, olho por olho, o mundo acabará cego, né? Então, já dizendo que essa codificação de Hammurabi já não serve muito para a atualidade, mas nós estamos estudando conceitos históricos aqui relativos a essa ideia, né, da codificação. Tanto é que eu trouxe aqui nos slides essa ideia com relação ao olho por olho, né? Está lá no artigo 196 do Código de Hammurabi, que está dizendo para a gente: se quebrou o osso de um avilum, quebrarão o seu osso, né? Entenda-se que avilum, ali na Babilônia, era a ideia do homem livre. São dois conceitos: o conceito do homem
homem, pessoa masculina e livre, né? Então era assim que era visualizada a sociedade de organização, em que tinha homens no ápice da cadeia, depois tinha escravos, mulheres, enfim, tinha uma série de pessoas ali, mas o Babilônia era o ápice da cadeia, da construção e da sociedade, né? Então aqui traz a ideia do olho por olho. O dano moral ali em Hammurabi, e o dano patrimonial, ele está inserido em vários pontos do Código de Hammurabi, né? Eu trouxe alguns pontos específicos, eu vou fazer a leitura para a gente entender que ali, já na Babilônia, em 1792, nós já tínhamos esse conceito e essa ideia interessante para o direito, que se houvesse algum tipo de dano, esse dano tinha que ser reparado. Ele traz a ideia da reparação do dano patrimonial, certo? Essa ideia está muito clara e ele vem trazer, inclusive aqui dentro dessa codificação, está aqui, 209, se um Avilum ferir o filho de outro Avilum e em consequência disso lhe sobrevier um aborto, pagar-lhe-á 10 ciclos de prata pelo aborto. Aqui, né, a indenização por morte, né, em caso de ser ferido um homem livre e a sua relação ali com um aborto subsequente, né? Então essa é uma ideia extremamente babilônica com relação a essa reparação, inclusive pautada em valores específicos enquanto prata, né, como é uma moeda corrente da época. 211 diz: se pela agressão fez a filha de um musquenum, expeliu o fruto do seu seio, pagará 5 ciclos de prata, né? O musquenum é a ideia do escravo, né? É a figura do escravo na Babilônia. Então ele tem um valor diferenciado ali no direito babilônico e esse valor é pautado economicamente. Então a repatriação, a indenização patrimonial e extrapatrimonial na Babilônia era ligada também ao posicionamento na escala social. Se você era homem livre, se você era mulher ou se você era escravo, cada um tinha uma forma diferente do processo indenizatório, né? Por último, e o 127 ele é importante porque ele vem trazer essa ideia que eu quero levar aqui para todos vocês, que é o dano moral babilônico. Vamos ver que o dano moral na ideia babilônica tem 3.500 anos. Então, de lá para cá, a gente tem construído no direito mundial o dano moral. Vamos lá, 127. Se um homem livre estender o dedo contra uma sacerdotisa ou contra a esposa de um outro e não comprovou, arrastarão ele diante do juiz e raspar-lhe metade de seu cabelo. Estender o dedo traz esse conceito e remete essa ideia do patrimônio, da concepção extrapatrimonial dos direitos personalíssimos, né? Do direito da pessoa, do nome, de não ser apontado o dedo, de não ser caluniado, de não ser jogado o seu nome na sociedade. E aqui vem essa ideia interessante, por ser uma concepção histórica, de preservação do nome de uma mulher na Babilônia, a preservação dessa ideia. Acho que esse conceito assim, da mulher virgem que vai se casar e tem que ter um nome, que esse nome é um patrimônio. Isso tudo gira as relações, né? A gente não pode ser anacrônico de julgar eles no tempo atual, mas é uma sociedade extremamente fechada, escravocrata, machista, enfim. Mas era esta aqui, no 127 do Código Babilônico, a gente tem a origem histórica conhecida, escrita e descoberta e datada, e tem como ver lá no Louvre, da origem histórica do dano moral no mundo. Não que tivesse outras sociedades anteriores, mas essa aqui a gente tem fatos históricos que sustentem essa ideia. Perfeito? Temos ainda aqui a ideia do Velho Testamento, e o Velho Testamento a gente tem que pensar lá no povo hebreu, a gente tem que pensar na Torá, a gente tem que pensar no Pentateuco, naquelas concepções judaicas, né, anteriores à vinda de Cristo. E essa ideia aqui no direito, e principalmente ali as codificações de Moisés, as origens históricas do direito hebreu, certo? Lá na Bíblia, né, no Velho Testamento, tem toda uma preocupação com relação à imputabilidade da fama, e ele vai trazer a ideia da virgem israelita. Essa ideia da virgem israelita
extremamente antiga, lá atrás postada, em que, da mesma forma que os babilônios colocavam uma virgem israelita, ela vinha e trazia esse conceito social em que a família era formada dentro de uma relação, e essa relação era construída através de uma família tradicional que se casava com uma outra família. É uma menina virgem que tem que ser pura para os olhos de Deus, para os olhos da sociedade, e imputar um dedo a uma virgem israelita era punida, né? Então essa ideia traz, lembra e remonta o conceito de dano moral com relação à personalidade, ao nome, né? Às dores internas da gente, nossos sentimentos sobre isso, certo? Eu estou trazendo aqui um ponto do Deuteronômio 22, 28 e 29, certo? Que vai dizer o seguinte: se um homem encontra uma moça virgem não desposada e pegando nela, deitar-se com ela e forem apanhados, um homem que nela abusou dará ao pai de seu jovem 50 ciclos de prata. É um ponto pesado, uma leitura e uma interpretação, um hermenêutico que você pode fazer da forma que você achar melhor, mas a gente não vai se estender sobre a força e as coisas profundas que dizem aqui no sentido dos absurdos que estão dito aqui, mas no entanto aqui está trazendo essa questão, esses conceitos do dano moral com relação à honra da chamada virgem israelita, certo? Então o direito sai da Babilônia, o direito moral vai para o povo hebreu, passa por diversos povos ali, mas a gente vamos falar aqui sobre Roma e da forma como Roma encarou essa ideia do dano moral, né? Lá em Roma, e aí já no final da época antes de Cristo, em Roma a gente tinha essa organização do Império Romano e depois do seu Senado, das suas codificações. Aí nós tínhamos lá do direito civil, no ius civili, né? Depois essa ideia do direito natural, e no ius civilis a gente tinha algumas máximas romanas, e essas máximas latinas da lei de Úpio, né? A lei upiana, ela trazia a ideia do nemine lendere, né? E o que vem a ser essa ideia aí do nemine lendere, que vem trazer que não se lesar outrem, né? O que vem a ser não lesar outrem? Essa ideia que você tem uma conduta retilínea perante uma sociedade romana, e que se você lesar outra pessoa, de acordo com a lei de Úpio, e essa ideia do nemine lendere, do latim, ele traz essa ideia: você não lesa outra pessoa. Se lesar uma pessoa, você deverá ressarcir por isso os prejuízos causados. Esses prejuízos ligados, em geral, à ordem patrimonial. Vamos imaginar aí que, por acaso, teu vizinho é romano, teu vizinho pega a tua biga e vai andar e por acaso quebra ela ou destrói ela, enfim, aí você tem que ressarcir esse patrimônio devolvendo aí uma nova carruagem, certo? Ou você sem querer matou um cavalo, ou por propósito matou um cavalo do vizinho ali romano, não sei que você mora em Roma, e aí traz essa ideia do ressarcimento patrimonial, em relação à biga, ao cavalo, enfim, as coisas ligadas ao patrimônio, né? Mas também tem uma máxima de Úpio, essa máxima de Úpio, essa máxima romana e latina, ela vem trazer essa concepção que está escrita aqui: honesta fama est alterium patrimonium. Então, honesta fama est alterium patrimonium, no direito romano, vem dizer o seguinte: olha, uma boa fama é um outro patrimônio. Então essa ideia latina, que uma boa fama é um outro patrimônio, vem atrelar a fama, ou seja, a forma que as pessoas te veem no mundo, a forma como a sociedade romana vê o seu cidadão, ela também traz uma fama, e essa fama é o teu patrimônio, o teu nome é teu patrimônio, portanto tem que ser preservado nessa ideia aí do direito romano, na lei upiana, nas máximas latinas. Então o direito romano ele evolui no tempo e ele traz uma ideia mais profunda do direito moral, aí já levantando como é que nós chegamos aqui, né? Aqui na lei das 12 tábuas tem escrito também: se alguém causa um dano premeditadamente, que o repare, né? Se alguém causar um dano, que repare esse dano. Então o direito romano se preocupou muito com o dano patrimonial, e também se preocupou, quando diz a honesta fama est alterium patrimonium, também se preocupou
o dano moral, certo? Mas essencialmente era patrimonialista. As sociedades da forma que nós desenvolvemos ao longo do tempo, principalmente as sociedades europeias, essa concepção patrimonial era muito profunda, certo? Então está aqui o direito romano e a gente precisa falar um pouco sobre a ideia no Brasil, e como é que se deu isso no Brasil, e que nós temos ali de precursores ao direito civil brasileiro. A gente tem a Revolução Francesa, que vem trazer os ideais, né, de igualdade, liberdade, fraternidade. A Revolução Francesa, ela faz uma grande revolução burguesa no sentido de retirar o clero e a aristocracia das relações de poder e traz ali o artesão, a classe trabalhadora de certa forma, e quem é detentor dos valores econômicos ao poder, e nisso vem as codificações. Uma codificação importante francesa foi a codificação napoleônica, o Código Civil de Napoleão. Napoleão se vangloriava que as pessoas não se lembrariam dele somente pelas batalhas e pelas táticas de guerras que vivenciou e que ganhou, mas também ele se vangloriava que as pessoas se lembrariam dele pelo seu Código Civil e pelo seu ordenamento civil. Tão importante inclusive tratando sobre a reparação civil, o dano patrimonial, né? Tratando sobre uma série de fatores, que o Código Civil francês, ele influencia toda a América do Sul, o Código Civil argentino e principalmente o famoso Código Civil de Clovis Bevilacqua, que era um doutrinador brasileiro, era um pensador, um jurista, que enfim, era um jurista, e aí ele faz um remonte do primeiro Código Civil Nacional, do primeiro grande Código Civil brasileiro, do ano de 1916. Esse Código Civil brasileiro, ele ia tratar no artigo 159 desse Código Civil a questão da reparação patrimonial, só que ele tinha alguns problemas com relação à reparação do dano moral. Ele não era muito específico, ele era mais vago, ele não tratava ele não era forte como o atual Código Civil e como a atual Constituição. Então nós ficamos um tempo no país, as decisões de dano moral eram muito voltadas ali na norma constitucional, na jurisprudência, nas decisões, enfim. E o Código Civil ele trazia sim, alguns pontos da moral, mas eram coisas mais específicas. A gente não vai debater o Código Civil de 16, mas é mais para conhecer, né? Depois de 1916, o Código Civil de 16, nós temos aí o advento da Assembleia Nacional Constituinte nos anos 80, o poder constituinte originário, que é aquele poder constituinte criado pela Assembleia Nacional Constituinte Brasileira, né, pelos constituintes nos anos 80, que vem criar a Constituição de 88, né? E a Constituição de 88, ela trouxe alguns elementos e dizendo da necessidade, da possibilidade e da vontade, da forma que o Estado tinha e de colocar e de pautar o dano moral, certo? O dano moral está na Constituição de 88, resolve isso, certo? Inclusive é a Constituição de 88 que vai influenciar o novo Código Civil, que é o Código Civil do ano de 2002, né? Lá se vão 18 anos e muita gente que está vendo esse vídeo nem tinha nascido na época da Constituição, né? E nem tinha nascido ali na época do Código Civil de 2002, certo? Então, está aqui essa ideia da Constituição que ela traz enquanto direitos e garantias fundamentais o direito à honra, o direito ao nome, a personalidade, certo? E é essa concepção que vai pautar o direito patrimonial, o direito extrapatrimonial, o dano moral, a responsabilidade civil no Código Civil de 2002, né? Essa é a ideia que nós trazemos. Tá. Mas aonde, em que local da Constituição nós encontramos aqui hoje, né, essa ideia da reparação moral e da reparação extrapatrimonial? A Constituição, ela traz lá nos seus direitos e garantias fundamentais, ou seja, são cláusulas pétreas. Se são cláusulas pétreas, elas não podem ser retiradas da Constituição, elas podem ser ampliadas o direito, mas não podem ser retirados os seus direitos, né? Então lá no caput, caput vem do latim, significa cabeça, tá? Lá no caput do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, do ano de 1988, nós encontramos aqui essa máxima: todos são iguais perante a lei, sem a distinção de qualquer natureza. Garantimos aos brasileiros e aos estrangeiros, residentes do país, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos da lei, né? Não só isso, como também nós temos aqui no inciso 5º
da Constituição, aonde foi construído o local, né, um marco legal e um marco supralegal, que é a Constituição, obviamente, que foi construído o dano moral no Brasil. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou imagem. Aqui, né, o dano material, moral ou dano de imagem está na nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 5, né, cláusula pétrea, não pode modificar. Se algum deputado ou senador quiser brincar e tirar o dano moral da Constituição, ele não pode, né? Nem por emenda à Constituição, só uma nova Constituição, a nova Assembleia Nacional Constituinte pode tirar essas cláusulas pétreas. Então está estabelecido, é isso, e é assim que o Brasil funciona, né? É assim que o Brasil funciona enquanto essa relação. Vamos passando. Aqui também na Constituição, seguindo o artigo 5º da Constituição, agora no inciso 10, certo? Nós continuamos falando aqui sobre o dano moral, certo? E a reparação do dano. Quando diz que são invioláveis a intimidade, o direito à intimidade, né? a pessoas, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Olha as palavras: violação do dano material, indenização. Tá? É uma máxima: violação, moral, indenização. Essas três palavras, guardem na cabeça, para vocês levarem e remontarem a Constituição Federal e o inciso 10 do artigo 5º, estabelecendo, sem dúvida nenhuma, que o dano moral no país ele deve ser indenizado. Por último, nós temos aqui o artigo 186 do Código Civil e o Código Civil de 2002, né? Não estamos falando mais do Código Civil de 16, o artigo 186 do Código Civil de 2002, ele traz uma inovação com relação à ideia do dano e da reparação do dano extrapatrimonial e do dano moral e do dano patrimonial, né? Os tipos de dano que nós temos aí, o artigo 186 do Código Civil vem trazer ao mundo. E interessante que ele é influenciado sim pelo texto constitucional, ele é influenciado pela Constituição, e nosso legislador que criou o Código Civil, que aprovou o Código Civil, que trouxe o Código Civil ao mundo, ele levou em consideração na criação desse artigo, tanto o artigo 159 do Código Civil de 16, quanto também o nosso texto do artigo 5º, inciso 5 e inciso 10 da Constituição, quando diz: aquele que, por ação ou omissão voluntária, né, a negligência ou imprudência, violar direito e causar dano ao trem, ainda que exclusivamente moral, e esse ponto é importante, isso não tinha anteriormente, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E no direito civil, se você cometeu ato ilícito, você tem que reparar o ato ilícito, né? Patrimonialmente, economicamente, pecuniariamente, você tem que, nós vamos chamar ali do retorno ao status quo antes, né? O que é o retorno do status quo antes? É voltar a coisa da forma que ela era. Se for um dano patrimonial e você amassa um carro de uma pessoa na rua, você tem que pegar aquele carro e devolver da forma que ele era antes, certo? Esse é o dano patrimonial. E aí, quando se trata de dano moral, é um ressarcimento, é um valor pecuniário, uma forma, né, não de punição, porque quem pune é o direito penal. O direito civil, ele ressarce, ele devolve, ele tem natureza econômica, certo? Então, a reparação do dano moral aqui, no direito civil, tem natureza econômica, certo? Então, essa reparação não será uma pena, não será uma penalização. Por exemplo, lá no artigo 139 do Código Penal, né, 139, 140, calúnia, injúria, difamação, lá tem um crime, ele é tipificado, você vai responder penalmente por aquilo ali, certo? E aqui no Código Civil não. No Código Civil você vai responder materialmente, economicamente. Dizem que no bolso é o lugar que mais dói, né? Bom, será que é? Enfim. É isso. A aula de hoje
Nós vamos entrar na segunda parte da aula, né, na sequência. A primeira agora foram os aspectos gerais do direito civil, os aspectos gerais do dano moral, certo? Históricos dos aspectos gerais, e depois vamos especificar um pouco mais com relação, na próxima aula, sobre o dano moral, as espécies de dano moral, o dano indireto, o dano ricochete, certo? O dano moral da pessoa jurídica. Obrigado, vamos para o estudo, livro, videoaula, revisão, aulas, você pode fazer também questões, vamos embora. Só videoaula não adianta, tá? Tem que aprofundar no direito, o direito é o aprofundamento. Obrigado.